Estamos aqui, a galera da Kings Channel, mais uma vez para conversar, bater aquele papo inteligente com vocês. Patrícia, hoje nós estamos com uma convidada especial, né? Daniele. O episódio é especialíssimo, gente. Nós temos a convidada, né? Pessoal, eu vou estar falando com esse microfone aqui, que a gente não tem enrolação. Esse microfone é nosso microfone de lapela. Como nós não tínhamos um microfone triplo, nós vamos estar divididos. Eu e Patrícia, com esse equipamento aqui, pequeno, mas super eficiente. Vamos tentar passar a melhor qualidade para vocês. Então, bem-vinda, Daniele, ao Kingston Channel. Acho que é a nossa primeira gravação com convidado de muitas. Espero que Daniele se sinta bem com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre diversos assuntos que nós vamos estar abordando e, sobretudo, daquilo que você sentir à vontade, né? Pode deixar, Rafa. Eu agradeço muito a vocês dois pela oportunidade. Como eu falei no início, essa é uma oportunidade que eu tenho de cumprir aquilo que eu prometi para Deus, levar meu testemunho para várias pessoas. Então, eu agradeço. Pessoal, Dani já é nossa amiga, tá? Então, aqui não quebra o protocolo do Kingston, né? Que a gente tá aqui no bate-papo de amigos, numa cafeteria, algo bem descontraído. Mas ela é uma pessoa que tem algo muito importante para acrescentar para vocês, né? E a gente vai bater esse papo hoje aqui, vamos aprender um pouco mais com ela também. E Daniele trabalhou comigo há alguns anos atrás, lá no estado do Pará, né, na Vivo. Talvez alguns amigos nossos vão ver e vão se identificar bastante com esse material. E assim, é uma pessoa que Deus oportunizou um reencontro e hoje é amiga da minha esposa, tem amigos em comuns aqui em Natal. Onde ela chega, ela faz esse movimento aí, Deus age em nossas vidas. E sem dúvida hoje vai ter muito a acrescentar e a marcar na vida de vocês também. Sobretudo com o testemunho dela, como ela mesmo falou. Então, Dani é alguém que eu pude acompanhar, apesar de por um tempo termos ficado distante, né, Dani? Mas ela hoje é empresária, é uma empreendedora que para mim traz muita admiração. Ela já construiu muitas coisas em várias áreas da vida, sobretudo ajudou outras empresas, outros negócios a se construírem, né, como um negócio sólido, inclusive fez parte dos meus negócios e fez com que eu aprendesse coisas que hoje eu sou muito grato a ela, né? Então Dani para mim é um exemplo de mulher, como mãe, como esposa e sobretudo como história de vida. Patrícia também é mãe, tem um histórico fantástico, então acho que vocês vão se dar muito bem nesse contexto aí para falar sobre esse assunto. Pode chorar? Se encontram. Pode chorar? Aqui é tudo transparente. Eu já vou começar chorando. Ai, meu Deus, gente. Essa tarde é sua, você é a protagonista hoje do podcast, certo? Então fica à vontade. A gente tá aqui, vai surgir algumas perguntas, alguma interação, mas é todo seu. Tá. Bom, primeiro foi o que eu perguntei para Deus, Senhor, qual o propósito, né, de ser essa convidada, de estar aqui, e o que eu posso passar para as pessoas. E me veio uma frase na cabeça, antes de começar a contar a história, que a nossa fé, ela tem que ser projetada sobre a rocha, ela tem que ser firmada sobre a rocha. E eu vou voltar a 2017, quando a minha fé ainda não era firmada sobre a rocha. Foi quando eu estava no melhor momento da minha vida. Quer dizer, eu achava que era o melhor momento da minha vida. Uma carreira consolidada, né? Trabalhava em telefonia, sempre gostei muito de tecnologia. Meu marido estava com um emprego muito bom, os filhos tudo indo de vento em popa, assim, estudando super bem. E eu fui fazer o meu exame de rotina, normal, fui ao ginecologista, antes de uma viagem surpresa, que o meu marido tinha planejado, para a gente comemorar o nosso aniversário de casamento. Há 3 anos a gente vinha batalhando para ter a nossa casa própria, e em 2017 nós conseguimos. Estávamos com ela toda montada, do jeitinho que eu queria. E aí eu fui ao médico, um exame de rotina normal, e lá eu descobri que eu estava com câncer. Só que não era um câncer inicial, era no estágio 3, indo para o estágio 4. Então, assim, eu cheguei lá feliz da vida, assim, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu não sei nem te explicar. Eu volto um pouquinho a cena e eu começo a tremer, porque você
foi um impacto para mim. Eu não consegui levantar da cadeira. E ali o meu mundo começou a desabar. Tudo aquilo que eu acreditava, que eu achava que era importante, naquele momento não tinha mais importância. Dinheiro, sabe? Dinheiro, aquela casa, eu olhava para ela e não fazia sentido para mim, sabe? E eu lembro que nessa mesma noite que eu não consegui dormir, eu fui pro banheiro chorar. Passei a madrugada chorando. E nesse momento, a minha fé foi provada. Porque quando a gente passa por um momento difícil, se a gente não tiver a nossa fé fincada na rocha, ela se abala, né? Nós somos seres humanos. E nesse momento, eu estava muito abalada emocionalmente, porque você que é mãe deve saber, né? Sou apaixonada pelo meu marido, mas na hora a gente só pensa assim, meus filhos. E eu tenho duas crianças, né? Gigante, pessoal, 13, gigante. que é maior do que eu, e a Ana Clara de 18. Então eu só pensava neles. Meu Deus, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver minha filha se formar, eu quero poder levar eles no altar. Então, assim, eu queria muito participar desses momentos. E naquele momento eu achava que eu não ia ver, eu não ia conseguir chegar até o final. Desculpa, gente, é muito emocionante. À vontade. Que é a vida real. E, nossa, ali caiu, desabou meu mundo. A minha fé foi completamente abalada, mas Deus começou a se fazer presente na minha vida. Quer dizer, Ele sempre se faz presente, né? Só que eu estava tão distante dele que eu não percebia. Eu achava que só ir à igreja, ou um domingo ou outro, estar ali na presença dele era o suficiente. Teve uma virada de chave nesse momento? Muito, muito. Foi nesse momento que eu comecei a fortalecer a minha fé em Deus. Comecei a procurar médicos, fazer o tratamento, né? Tudo que precisava ser feito. Mas dentro de mim, Deus já estava trabalhando. Amém. Deus começou, através de pessoas, a me fortalecer. Sabe? Pessoas que talvez eu nunca mais veja na minha vida, mas que apareceu assim, em momentos muito delicados da minha vida. E eu quero contar tantas coisas, mas assim, eu vou resumir, porque senão a gente vai passar o dia todo aqui. Eu lembro de uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Acho que eu fiz 30 sessões de radioterapia e 7 sessões de químio. Eu acho que eu já estava na 10ª sessão de rádio, e quem já fez sabe que é desconfortável. E eu cheguei no dia, eu estava na sala de espera para iniciar, né, o tratamento, e eu falava com Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, Senhor, eu desisto. E só no meu pensamento, porque eu morava em Santarém, Pará, que é o interior, né, do Pará, então não tinha muita estrutura, e a gente teve que mudar para Manaus para poder ter mais estrutura de tratamento. Então eu precisei ficar só. Meu marido ficava em Santarém, né? Consegui levar meus filhos para lá, mas de certa forma não tinha muito apoio. Então eu estava só ali naquele momento, ninguém me conhecia, ali na sala de espera. E chegou um senhor que eu nunca vi na minha vida e que talvez eu nunca veja. Ele sentou do meu lado, um senhor, assim, na faixa de uns 80 anos, assim, bem idoso, sentou ao meu lado, tocou na minha perna, assim, e disse: minha filha, às vezes a gente acha que não vai aguentar, né? Às vezes a gente diz para Deus assim: Senhor, eu vou desistir. Mas lembre sempre que Ele está do seu lado. Esse Senhor só falou isso para mim, levantou e foi embora. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, Tu me ouviu, Tu está aqui comigo. Dani, eu vou abrir um parênteses assim, nessa situação, porque eu tô quase chorando também, com jeito aqui. Porque eu passei por uma situação muito parecida com a sua e também foi um Senhor. Eu acredito que Deus, Ele se faz presente fisicamente entre nós, porque a situação foi exatamente a mesma. Eu estava na sala de espera para fazer o agulhamento dos nódulos para retirar da mama. Sentou um senhor na faixa de 80 e poucos anos ao meu lado e disse assim: o médico dos médicos já está lá no centro cirúrgico esperando. Esses que estão aqui são apenas instrumentos. Olha acalma só. teu coração.
Então, eu acho que essas situações, elas nos confirmam que realmente Deus existe. Sim. E que na hora que a gente fala que não vou conseguir, é Ele. É Porque Ele. a Bíblia fala que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, É né? verdade. É verdade. Então, é muito impactante, E o que realmente. traz mais certeza ainda é no momento em que a Dani se sentiu mais sensível, mais fragilizada, foi quando Deus se aproximou de alguma forma para poder preencher esse vazio, ou seja, quando nós nos diminuímos, aceitamos a nossa pequenez, quando aceitamos a nossa fragilidade, aí Deus começa a agir. Enquanto a gente se sente forte, heróico, complementando tudo que é necessário na nossa vida, Deus não precisa agir. Não. É preciso abrir mão da nossa fortaleza, das nossas virtudes e falar, eu não dou conta, mas eu confio em ti. Pronto. E aí, Esse é o ponto, Rafa. Foi quando eu me diminuí mesmo e deixei Deus agir. E a partir daí foram acontecendo coisas sobrenaturais, que na verdade é o agir de Deus todo dia. Só que a gente, na nossa fortaleza, não consegue enxergar, porque Deus age nos mínimos detalhes, sabe? E naqueles pequenininhos que a gente acha que não é importante. Por exemplo, hoje eu dou muita importância a esse momento de estar com os amigos, de estar com os filhos, de estar com o marido, sentado à mesa, tomando um café da manhã. Eu consigo ver da sacada do meu apartamento o pôr do sol. Todo dia eu não perco. Para mim, apesar de todo dia ele se pôr no mesmo horário, é todo dia diferente. Eu todo passei, dia um novo espetáculo. todo dia é diferente, sabe? E é isso, é a gente aprender a viver na presença de Deus, sabe? Eu não falo aqui sobre religião, eu falo sobre Deus, sabe? É você colocar realmente em primeiro lugar. Mas eu não entendia isso. Eu achava que em primeiro lugar era só dizer, não, Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Mas não é. Não é com palavras, é com atitudes. O segredo, às vezes, é romantizar a nossa vida mesmo, Pronto. vendo beleza, né? Às vezes a gente precisa sair daquela mesmice É para verdade. poder enxergar beleza na Em mesmice. tudo, até na dificuldade. Porque, lógico, gente, seria hipocrisia da minha parte dizer que foi tudo ótimo e maravilhoso. Não foi, era um sofrimento. Mas eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus por ter aprendido, sabe, a valorizar a vida como um todo. E foi preciso eu passar por esse momento difícil. Justamente foi o que o Rafa falou. Me diminuir na presença do Senhor e deixar realmente Ele agir, sabe? É isso que esse é o segredo da vida. É Deus agir na sua vida e você enxergar Ele em todos os momentos. Não só nos momentos difíceis, mas nos momentos felizes também, sabe? Deus, Ele está conosco. E foi isso que eu aprendi. E foi o recado do início, né, da nossa conversa. É construir a nossa fé sobre a rocha. O que significa isso? É você, justamente nos momentos difíceis, saber, Senhor, Tu estás comigo e vai passar. É só um momento. O que eu posso aprender com isso? Os momentos difíceis, eles são feitos para a gente amadurecer, sabe? Deus, Ele tem promessas para a nossa vida, sabe? A gente tem o melhor desse mundo. Foi Deus que preparou para a gente. Mas a pergunta é, você está preparado para tudo aquilo que Ele tem para te proporcionar? Então, eu não estava. Eu não estava preparada. Os momentos difíceis, você acha que você tirou essa lição, que os momentos difíceis é para nos preparar para o que Deus já tem feito. Só que a gente, na nossa meninice, digamos assim, a gente não teria maturidade para viver Isso. e para ser grato naquilo, Isso. né? Talvez aquilo, a bênção se viesse antes, nós abandonaríamos Deus. Não ia dar valor até Deus. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar com o público aí do outro lado da câmera, né? Eu tenho certeza, Dani, que várias pessoas que estão ali do outro lado, nos assistindo, estão passando por algo, talvez não na mesma dimensão do que você passou, do que eu passei, do que a Patrícia passou, mas tem suas dificuldades. Mas a dor é individual, né? A dor é individual. Vezes, pode ser uma coisa pequena pra gente, mas pra ele exatamente. Né? O tamanho da dificuldade dessas pessoas que estão aí do outro lado, ela às vezes está tão focada que ela se engrandece de uma forma que elas não estão enxergando a capacidade de elucidar o problema, né, de resolver o problema. E quando a gente fala de Deus e a gente está dando espaço através de uma oportunidade que às vezes foi forçada pela situação,
a gente conhece que não tem limite para Deus. Não. Que a solução, na mão de Deus, ela é concebível a qualquer nível. Você se sentiu em algum momento à beira da morte, Dani, assim, achando que você não fosse passar pela situação? Sim, sim. Principalmente na hora que você recebe um diagnóstico desse. E é engraçado que eu assisti filmes e vi várias pessoas, né, falando sobre seus testemunhos de vida, falando assim, eu vi um filme passar na minha vida. E eu nunca assim, tive a dimensão. Eu imaginava que era tipo aqueles flash de novela ou de filme, né? Aqueles trailer, né? Gente, mas é real, acontece. Eu vi a minha vida toda. E eu parei naquele dilema, meu Deus, eu tenho tanta coisa para viver. E é o fim. Naquela noite que eu cheguei em casa, eu achava que não tinha mais jeito, porque foi da forma com que a médica falou. Ela disse que provavelmente, pelo nível, né, porque são estágios, né, era muito avançado e que provavelmente já tinha dado metástase. O que é? É progredido, generalizado para outros órgãos. Então, eu saí dali achando que não tinha mais jeito. Então, assim, naquele momento, eu aceitei aquele diagnóstico. Eu aceitei aquela sentença. No entanto, a minha fé foi abalada justamente por isso. Por isso que eu questionei Deus. Senhor, por quê? Né? E é nesses momentos que, na verdade, a gente tem que se fortalecer. Foi o que depois, no outro dia, com pessoas maravilhosas da minha família, da família do meu esposo, chegaram comigo e foram me fortalecendo. E eu fui entendendo que o nosso corpo é vivo. E que qual é a mensagem que eu estou passando para ele? Me deixando abalar. Então foi a partir daquele momento que Deus começou a trabalhar, é claro, porque por mim eu não teria força. Eu não teria força. Foi Ele agindo que foi me mostrando o que eu tinha que fazer. É um novo fôlego. O que eu tinha que fazer primeiro? Fortalecer o meu espiritual. Porque é o nosso espiritual que fortalece o corpo. A alimentação do nosso corpo, ela depende do que a gente tem aqui. Qual foco a gente está dando para o problema? A atenção está maior no problema ou na solução que vai acabar com o problema? Não, e o que você acabou de falar é muito válido, porque teve um dia, no decorrer dessa semana, que até então eu não tinha sintoma algum. Eu não tinha nada. Para mim estava tudo normal. E por dentro, não. Quando eu recebi esse diagnóstico, teve um dia nessa semana, gente, eu sentia dores, até no couro cabeludo, para ver como o psicológico da gente fica abalado, para ver como eu acreditei tanto naquilo que eu estava colocando no meu corpo aquela energia negativa, aquela sentença. Vocês estão entendendo a importância, pessoal, de tudo isso que acontece nas nossas vidas, né? Quando a gente não tem noção dos ambientes que a gente convive, dos espaços que a gente está inserido, porque as toxinas nas relações, às vezes, elas são tão prejudiciais muito, que a gente nem percebe. A relação entre nós mesmos, né? Relação íntima conosco, a música que você ouve. E aí leva para um conceito tão moderno, digamos assim. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a lei da atração. Isso mesmo. Nada mais é do que a lei da atração. O que você pensa é aquilo que vai se projetar. Então, gente, ó, para vocês verem, a gente vem trazendo um testemunho aqui e aí traz para um ponto crucial, que muita gente tem falado hoje, mas não sabe nem o conceito, que é sobre a lei da atração mesmo. Aquilo que eu penso, eu atraio, aquilo que eu falo, eu atraio, né? Então, esse testemunho é muito válido, gente. Onde está focalizada a minha mente é exatamente aquilo que eu vou atrair. E, inclusive, em bens materiais também acontece bastante. Muito. E interessante, que eu nem ia falar essa parte, mas já que vocês falaram, né, uma coisa vai puxando a outra. Depois que eu fiz a cirurgia, eu tive que voltar com o médico, né, com o cirurgião, para levar o resultado, para saber se eu realmente tinha chances ou não. Quando eu cheguei, a minha irmã, a mais nova, estava comigo e ela estava mais nervosa do que eu. Aí eu peguei e fui mostrar o resultado pro médico, ele olhou e fez uma cara. Aí eu, meu Deus. Aí ele olhou e disse para mim assim, você tem 50% de chance. Olha aí. Quando ele disse isso,
Eu tô me arrepiando toda. Veio uma voz no meu ouvido e disse assim: o homem te deu 50%, mas Deus te deu 100%. Eu poderia ter saído dali arrasada, com o pensamento de é pouco, eu só tenho 50%. Focar na outra metade. Porque a gente tem essa de sempre achar o lado ruim, focar no lado ruim das coisas, O né? copo está meio seco. Meio seco, e eu vou focar no que tá meio, né? No Não no meio cheio, eu vou focar no meio seco. Poxa, sabe, não vai matar minha sede. Porque eu só tenho um pouco. E quando Deus falou aquilo pra mim, que eu sei que foi, Sim. Deus te deu 100%. Eu saí dali e eu disse, eu tô curada. Eu tô curada. E já se passaram, eu vou pro 6º ano, e esse é o último ano, na verdade, que é quando, em nome de Jesus, eu vou receber a alta do médico, porque Deus já me deu a cura. Glória e a gente precisa, depois dos 5 anos, que justamente completa agora, final do ano, 5 anos que eu vou receber alta, né? A conclusão da A remissão. conclusão da remissão. Então eu creio que Deus me curou. Amém. Eu creio que eu já tô curada. De fato, a gente enxerga a cura de uma forma diferente nela, né, Patrícia? Sim. Porque a cura, para mim, ela não vem apenas da tua saúde interior, Física. mas a tua saúde psicológica. Quando você começa a falar, a passar, você transmite a mesma energia que aquele senhor que sentou do seu lado me entregou. Olha a partir só. de hoje, você tem uma ferramenta de cura com você, que você vai poder ser usada por Deus para levar a mesma energia para outras pessoas. Esse vídeo já está fazendo isso lá do outro lado. Tem pessoas sendo curadas nesse exato Em momento, nome de Dani. Jesus, eu Então, creio. quando você falou que tinha um propósito, você pediu confirmação, você já está fazendo isso aqui com a gente. E Dani, é assim, você é uma confirmação, porque quando eu conheci Dani, foi exatamente isso que o Rafa falou, que eu senti. Essa energia, gente, ela é energizante. Então isso, pra mim, é cura. Porque hoje a gente vive num mundo de pessoas tão doentes que você chega perto da pessoa, é como vampiros, eles sugam a tua energia e você não. E não é uma pessoa que só energiza, é uma troca de energia gostosa, sabe? Isso pra mim é visto como cura, é como o Rafa fala, a gente vê a cura de uma forma diferente, sabe? É o poder de Deus. Por isso você é uma convidada muito especial. Obrigada. E eu acho que não teria pessoa melhor para ser nosso primeiro convidado mesmo. Obrigada. Vai trazer. E vai entrando dentro de todo o contexto que a gente já vem falando no nosso podcast, né? Aqui a gente fala muito, não é sobre religião, é sobre Deus, né, Rafa? Mas a gente fala muito sobre Deus. Né? A gente fala muito sobre nossas experiências e eu acho que não teria pessoa melhor justamente por isso, por essa energia, por essa troca, sabe? Eu acredito que quando você permite que Deus haja na sua vida, e a permissão uma pessoa muito sábia me disse isso, uma amiga muito querida, ela disse pra mim assim que deixar Deus agir não é você dizer assim, Senhor, toma conta e pegar pra si. É quando você diz assim, Senhor, toma conta, tá nas tuas mãos, é entregar verdadeiramente. E foi o que eu fiz. Porque antes, que é a história da fé sobre a rocha, antes, o que eu fazia? Senhor, tu és o centro da minha vida, tu tá na frente. Mas qualquer coisinha, eu tomava a dianteira. E não vou é resolver assim, isso eu agora. vou resolver, não. É você dizer, e eu disse, Senhor, tá nas tuas mãos. Tu diz que eu tô curada, eu tô curada. E pronto. É a fé fincada sobre a rocha. É você entregar verdadeiramente para Deus. E Ele faz o melhor. Ele faz. E deixa eu te dizer, hoje essa nossa conversa também é uma confirmação de uma oração que eu fiz para Deus. Olha Rafa dentro do carro. Rafa, hoje eu estou vendo como um passarinho. O passarinho, ele não se preocupa com o amanhã. O que eu tenho é o hoje, o que eu posso fazer de melhor hoje. É isso. E aí você chega e me diz assim, entregar nas mãos de Deus e confiar. O amanhã não me pertence, é bíblico, foi Deus que falou. Não me pertence, Não. né? Só Ele. A ansiedade, ela às vezes nos consome e tal. Então, isso também foi edificante para mim. Como eu estou dizendo, não são pessoas que estão assistindo, vão ser impactadas, vão ser afetadas de forma positiva. Mas você já tem uma resposta de oração para mim hoje também. E sobre a ansiedade, o que é ansiedade? É aquele medo, aquele receio do futuro. É você se preocupar muito com o depois. Então, é o que eu digo. Quando você entrega nas mãos de Deus, você descansa. Você descansa. Então, assim, aquela ansiedade, ela vai se desfazendo. Por quê? Qual é o segredo? É você entregar, confiar e descansar. Porque é Ele que vai agir.
E fazer o seu melhor no hoje, né? No Porque hoje. a gente também precisa fazer a nossa parte. Sim. Isso eu compreendo. É viver o hoje. Mas porque aí, o amanhã... sei o qual é o melhor para hoje. Porque eu ouvi esses dias uma frase que dizia assim: Deus, ele tem tanta fé em você, você é tão fraco que não acredita em você, mas Deus tem tanta fé em você que ele te deu um novo dia. Sim. O dia iria ser o mesmo se você não acordasse, se você não estivesse aqui. Mas Deus te deu a oportunidade de um novo dia. Todo dia fazer diferente. Então, Senhor, o que é que eu posso fazer de melhor hoje? Qual é o meu melhor para hoje? Né? Todo dia levantar é um milagre. Todo dia um novo recomeço. Beleza, Todo dia uma essas nova pequenas oportunidade. coisas, né? A O beleza café da manhã. Nossa, vez, gente, o café, a é tão oportunidade. importante, é tão importante. Isso aqui que a gente está fazendo é algo maravilhoso, que eu vou levar para o resto da minha vida, sabe? Essa conversa, poder levar isso para outras Tá pessoas, gravado, a gente vai poder ver várias vezes. Isso é maravilhoso, é isso. É porque a gente espera assim, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver uma casa bonita, o dia que eu tiver isso. Gente, Deus já te deu um dia, o hoje, sabe? Seja feliz hoje. Pessoal, só levando uma ênfase assim, isso remete a um vídeo que a gente já fez. Lembra, Rafa, que a gente se Lembro. conhece com o que você tem hoje. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje e não assistiu os anteriores, assistam, porque vocês vão ver que há uma conexão. Há uma conexão e é uma coisa com propósito. A gente senta sem pauta. Não existe pauta, né, Rafa? A gente senta... Na verdade, existe uma pauta. É Deus que entrega. Exatamente. É na hora. E a gente faz assim. Então, mas tudo vai conectando e vamos aprender a ver beleza nisso também. E aproveita a oportunidade, faça com o que você tem hoje, que você vai ver que depois que você dá o primeiro passo, todas as coisas vão se encaixando. É o que está acontecendo com o nosso podcast, né? Exatamente. Então- Hoje a gente tem aprendido, né, Patrícia? Dani tem trazido um conteúdo que nós não planejamos Sim. aprender com ele, mas quando a gente vem para conversar, às vezes a gente vem com uma conversa, a gente acaba aprendendo muito mais. Muito mais. No próximo podcast, sem dúvida, ele vai com muito mais conteúdo, muito mais bagagem. Então a Dani está nos ensinando hoje com um testemunho fantástico. E tenho certeza que o pessoal de casa, que é o propósito da gente estar parando aqui na frente da câmera para gravar, o pessoal de casa está tirando proveito disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui, esse trabalho, que a gente não costumava chamar de trabalho, hoje já estou me convencendo que é um trabalho. Gente, é algo lindo. que É vocês estão gratificante, é gratificante. E assim, eu tenho tido a felicidade de estar vivendo essa experiência com vocês nesse início de uma forma que está me dando vontade de fazer mais e mais. Bacana, que né? bacana. No início a gente achou que era bem cansativo, Sim. e foi cansativo, hoje já não está sendo mais tão cansativo. A gente já, acho que programou a mente mesmo, né? É sobre a mente de novo. E aí a gente já, mesmo quando alguns problemas vão surgindo, né, Rafa, a gente já sorri. Hoje a Débora tá aqui por trás das câmeras, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai fazer uma foto do Ela Meteor. já tá envolvida. A gente já se diverte, já tem uma brincadeira e tem sido leve. Tem sido agregador, tem sido, pelo menos pra mim, eu acredito que pra Rafa também, tem sido algo muito edificante, sabe? É um dia alegre, é um dia de bacana. trabalho, mas é um dia que eu sei que eu vou aprender um pouco mais sobre mim, sobre Deus e sobre as oportunidades que a gente tem na vida, que são novas Todos os dias. E quem está lá do outro lado não sabe que Patrícia tem um dia de folga no trabalho dela e ela abre mão do dia de folga dela para estar aqui. Olha que Entendeu? bacana. Assim, eu estou montando um empreendimento, acho que vocês conhecem, né, aqui em Natal, e tem sido muito corrido para mim esse empreendimento. Tipo, às vezes eu fico até de madrugada, minha esposa fica em casa, preocupada, não tem hora para voltar. Eu estou me dedicando para fazer o melhor. Mas esse dia de hoje, eu sei da importância disso aqui. Então eu abro mão de qualquer outra responsabilidade, assim como a Patrícia, e assim como você está fazendo hoje, Dani. Entendeu? Você está aqui com a gente tem a noção de ter que valorizar o seu tempo. Você poderia estar com seu esposo, que ficou meses longe de você, mas você abriu um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Então a gente tem a noção da importância do nosso tempo, com Somos certeza. gratos. Somos gratos. Estamos aprendendo com Eu também você sou num dia muito especial. grata por vocês darem essa oportunidade. E, gente, isso aqui, eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Isso que vocês estão fazendo ainda vai edificar muitas vidas. Porque podem ter certeza que todo o tempo que vocês estão disponibilizando para levar mensagens para o outro lado, para outras pessoas que estão aí assistindo, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sei disso porque eu assisti no momento mais difícil da minha vida
vários vídeos de pessoas falando, e isso me ajudou muito. Então, eu estou aqui também hoje fazendo isso porque, de certa forma, eu quero ser uma sementinha para levar motivação, alegria e esperança para as pessoas que estão aí do outro lado, que também podem estar passando por isso, ou às vezes até conhecem outras pessoas que estão passando e que elas vão levar também essa mensagem e assim vai. É isso aí. Esse é o poder da comunicação, né? Levando para outras pessoas também e atingindo aquelas pessoas que precisam. Então, isso aí. parabéns pela iniciativa de vocês. Dani, eu acho que por hoje a gente já vai. Tá legal, aprendemos muito, foi bem produtivo. Foi uma resposta para mim também. E aí a gente tem um padrão de sempre finalizar os nossos podcasts com uma frase motivacional ou uma frase impactante. E hoje eu vou deixar essa missão para você. Geralmente quem fala sou eu. Hoje a convidada vai assumir essa Eu vou deixar essa responsabilidade. missão para você, uma frase A frase que pode ser que marcou sua vida, Para mas aquele marcou a minha pessoal vida. especial ali do outro lado. é: edifique sua fé sobre a rocha. amém. Essa foi a mensagem que iniciou e é essa que vai finalizar. Amém, pessoal. Amém. Então, esse foi o nosso espaço Kingson Channel de hoje com a Daniele Miléo. Compartilhe, marque seus amigos aí, compartilhe com sua família. E se esse vídeo falou um pouquinho com você, com certeza vai falar com outras pessoas. Nos ajude a tornar isso público cada vez mais e a gente levar esse trabalho, né, que tem sido gratificante para outras pessoas. Se inscrevam, ativem as notificações, porque tem muito mais conteúdo aí bacana, né? Muito mais convidados, né, Rafael? Tem mais convidado aí vindo super especial para vocês. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tá em todo canto já. Porque juntos nós somos o quê, Rafa? Somos Kingson. Kingson.